psicólogo norte-americano Carl Rogers nasceu em 1902 e faleceu em 1987. Sua teoria defende que o ser humano é dotado de uma natureza essencialmente positiva e que nos movemos constantemente em busca da autorrealização. Rogers era um fenomenologista, por isso entendia que cada indivíduo percebia o mundo de maneira única. As percepções que um indivíduo tem sobre o mundo formam o seu campo fenomenal. Esse campo é formado tanto pelas percepções conscientes quanto pelas percepções inconscientes. As percepções conscientes são aquelas sobre as quais podemos pensar e refletir objetivamente. Ou seja, se eu vejo uma flor, sou capaz de pensar sobre sua cor, sua textura, seu perfume, algum sentimento ou lembrança que ela evoca em mim. Já as percepções inconscientes são aquelas que escapam à minha capacidade de pensar sobre elas de forma objetiva, como, por exemplo, determinados valores e ideais que eu vou incorporando ao longo da vida pelo fato de conviver com pessoas que vivem de acordo com esses valores e ideais. Apesar de termos percepções conscientes e inconscientes, Rogers considera que são as percepções conscientes e as capazes de se tornar conscientes que são determinantes no comportamento de um indivíduo psicologicamente saudável. Ou seja, quanto mais saudável psicologicamente, mais o meu comportamento é consciente, mais o meu comportamento é determinado por aspectos sobre os quais eu tenho capacidade de pensar objetivamente e, se necessário, trabalhá-los. O campo fenomenal, que é formado pelas percepções conscientes e inconscientes que temos sobre a realidade, é o nosso mundo privado. Cada pessoa tem seu próprio campo fenomenal, inacessível aos outros de forma integral, mas Rogers afirma que é possível fazermos um esforço para tentar enxergar o mundo da forma como ele é percebido por outras pessoas e entender o significado psicológico que esse mundo tem para elas. O self é uma parte do campo fenomenal. Nessa parte estão as percepções que formam nosso autoconceito, ou seja, a forma como nos vemos. Ao longo da vida, o self se modifica, afinal, aprendemos coisas novas, passamos por novas experiências e tudo isso interfere na forma como nos vemos. Apesar disso, o processo de mudança do self é gradual e guarda relação com outras percepções que fazem parte do campo fenomenal. Em outras palavras, existe uma coerência entre a forma como eu me vejo, a forma como eu vejo o mundo e a forma como eu me vejo no mundo. Essas percepções não estão descoladas umas das outras. O self, que é esse conceito que tenho sobre mim, é formado por percepções e experiências que são conscientes ou que podem se tornar conscientes. O self não é formado por material que não possa ser acessado pela consciência, ou seja, ao contrário de outras teorias que consideram que uma parte do meu eu é inconsciente, Rogers defende que somos capazes de ter total consciência do nosso autoconceito se nos propusermos a investigá-lo. Já o self ideal é o autoconceito que cada pessoa gostaria de ter. E ele é constituído por aqueles aspectos que são altamente valorizados por cada indivíduo. Em termos simples, o self ideal é a idealização que cada um de nós faz de si mesmo, a pessoa que gostaríamos de ser. A busca pela autorrealização é o que move o ser humano, segundo Rogers. Logo, desenvolver nossas potencialidades de maneira plena é a nossa tendência fundamental como seres humanos. Rogers percebe a vida como um processo ativo. Somos como uma árvore à beira-mar. Não importa a força dos ventos, a salinidade da água, a aridez da terra. Contra todas as possibilidades, nós não apenas nos sustentamos, mas nos adaptamos, nos desenvolvemos e nos tornamos quem somos. A autorrealização é a nossa tendência de crescer a partir de uma entidade simples para uma entidade complexa, de um ser dependente para um ser independente, da rigidez para a liberdade e a mudança. Outra
Outra tendência do ser humano é a de tentar manter certa harmonia entre as percepções que fazem parte do seu campo fenomenal, ou seja, de evitar a coexistência de percepções discrepantes, particularmente no self. Procuramos manter uma visão de nós mesmos que seja coerente, sem contradições, evitando sustentar percepções conflitantes. Não quer dizer que as contradições não existam em nossa personalidade, mas nós nos esforçamos para tentar conciliar, harmonizar todos os elementos que estruturam nosso autoconceito. Também tendemos a tentar manter coerência entre o nosso autoconceito e as experiências que buscamos na vida, ou seja, a maior parte dos nossos comportamentos está alinhada com a forma como nos vemos. Nós evitamos fazer o que consideramos que entra em conflito com a pessoa que somos. Uma pessoa que se considera tímida, por exemplo, experimentará ansiedade ao precisar falar em público. A ansiedade é o sintoma que emerge da discrepância entre o self e a experiência que está sendo vivida. Por isso, muitas vezes, deixamos de procurar nosso crescimento, porque acreditamos que os caminhos que levam àquele crescimento não estão de acordo com as nossas capacidades. Isso acontece porque, apesar de termos a tendência de buscar sim a autorrealização, também temos a tendência de preservar a integridade do self, ou seja, de preservar o que acreditamos sobre nós mesmos. Nós fugimos de experiências que estejam em desacordo com o que acreditamos sobre nossas capacidades, nosso merecimento, nossas noções sobre o que é certo e errado e por aí vai. Segundo Rogers, na medida em que crescemos, a parte do campo fenomenal que chamamos de self torna-se cada vez mais complexa. Nesse processo, o indivíduo desenvolve a necessidade de ser aceito, de fazer parte da coletividade, de desenvolver relações interpessoais. Em algumas pessoas, a necessidade de aceitação pode se tornar maior do que a necessidade de estar conectado aos seus próprios sentimentos. Então, o indivíduo começa a negar elementos que fazem parte de sua personalidade para manter a aceitação dos outros. Rogers considera que crianças que se desenvolvem em ambientes nos quais o afeto dos pais é usado como moeda de troca para o bom comportamento, se tornarão adultos propensos a negar seus próprios sentimentos para manter a aceitação dos outros. Um ambiente de desenvolvimento psicologicamente saudável é aquele no qual a criança sabe que continua sendo amada, mesmo quando é repreendida. O adulto que ameaça a criança com a perda do afeto a está ensinando que ela só é digna de ser amada quando se comporta como os outros acham certo. Rogers considerava que o papel do terapeuta ou do aconselhador é o de ajudar o cliente a remover todos os entraves mentais que o impedem de liberar seu potencial de autorrealização. Uma vez removidas as crenças limitadoras desse potencial, as pessoas são capazes de resolver seus próprios problemas e buscar sua autorrealização.